Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um Contemporaneidades. Hoje eu tô aqui de novo com o meu amigo Alex, nosso professor aqui do ateliê também. E hoje a gente vai falar de um assunto que muito me interessa e eu tenho certeza que interessa a todo mundo, que é a questão do cuidado de si, né? E como fica esse cuidado, ou como ficou esse cuidado, pensando na questão do confinamento, da pandemia. E o Alex escreveu um artigo sobre isso na revista Voluntas, ou Voluntas, não sei como fala, gente. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o artigo completo em PDF para vocês leiam, que é maravilhoso. A Voluntas é uma revista internacional de filosofia, né, Alex? E então esse artigo que ele publicou chama Confinamento e Cuidado, a suspensão no mundo da técnica como condição para a liberdade. E aí, Alex, nesse seu artigo, você diz o seguinte, separei um trechinho aqui para a gente ler juntos e partir daqui para a nossa discussão, tá? As condições materiais mais evidentes para a hegemonia de agente foram suspensas. É nesse momento que o tédio e a angústia, humores essenciais, ficam mais presentes em nossa sociedade. Haveria aqui um momento propício para a reflexão individual? Parece que sim. A pandemia nos obrigou a colocar entre parênteses a nossa vida, a suspendê-la enquanto a rotina não retorna. Muitos agora estão com a oportunidade de verem a si mesmos, de se sentirem, de olharem para o próprio desejo e para o próprio eu. É momento de dar atenção. Eu achei esse trecho maravilhoso, o artigo inteiro maravilhoso, enfim. Mas eu achei esse trecho maravilhoso porque eu acho que tem muitas questões aqui das quais você parte para essa discussão e que são interessantes da gente pensar, né? A gente vai focar principalmente em duas aqui, né? Nessa questão da atenção mesmo, então de olhar para si, de ter esse tempo de sair desse cotidiano, rotina louca e conseguir olhar para si e quais são os efeitos disso, né? Vamos discutir um pouquinho desse autocuidado. E eu queria que a gente começasse com outro ponto que me parece que está na origem disso, na sua reflexão aqui, que é o que é esse agente que você fala, né? Porque você fala que as condições materiais mais evidentes para a hegemonia do agente foram suspensas. Então, o que você quis dizer com isso? Explica para a gente um pouquinho. Bem-vindo de novo. Muito obrigado, é um imenso prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês não só o artigo, mas algumas reflexões que eu tenho feito ultimamente. No encontro anterior a gente falou que, revelou que eu fiz o direito, mas abandonei e acabei indo para a filosofia. Esse artigo acaba sendo um fruto de um estudo que eu tenho fazendo na pós-graduação, no mestrado, estudando um cara chamado Heidegger. É um filósofo alemão do século passado, para muitos estudiosos, o maior filósofo do século passado. Então também é muito bom ter um espaço assim para a gente divulgar um pouco da pesquisa acadêmica, né? Trazer certeza. Um pouco do que se faz dentro da academia e mais, né? Como que as reflexões da filosofia, que no caso, podem nos ajudar. E aqui numa coisa bem do dia a dia, né? Alex, vou aproveitar só rapidinho para fazer uma indicação para vocês de um canal de divulgação científica da filosofia, que é o Filosofia a Sério. Sigam lá no Instagram, que é do meu primo querido Pedro Bravo, que também faz doutorado na USP na filosofia e que faz um trabalho primoroso de divulgação científica das ideias que estão sendo, né, discutidas dentro da filosofia e dentro da academia. Né? Então, sim, só dar um break aqui para falar um pouquinho disso, que eu acho que é sempre fantástico. Importante. O trabalho que o Pedro faz, né, meu colega lá na pós da FEFELESH, é fantástico. Inclusive, ele saiu uma entrevista minha lá, depois falando um pouco mais especificamente da minha pesquisa. Bem, então voltando, Mário, o que é esse agente? Se vocês forem ler, esse agente é grafado com hífen, né? Por quê? Esse agente é uma tradução possível de um termo muito difícil do alemão, que é das Mann.
né, que o Heidegger usa. Então eu estou partindo de um conceito do Heidegger. Mas esse conceito foi falado por muitas pessoas. É um conceito muito comum, não esse termo agente, né, mas ele é mais conhecido como massas, creio que a gente pode falar assim. Foi muito debatido por diversos autores do século passado. No século retrasado, no 19, final do 19, o Nietzsche, que a gente já estudou aqui, já estava de olho para esse fenômeno que é o aumento exagerado das pessoas dentro das cidades e mais, as pessoas agindo todas da mesma forma. Então, só para eu entender, esse agente do Heidegger, então, seria comparável à ideia de um coletivo que se comporta da mesma maneira. Seria isso? Uma massa, enfim. Você falou, né, de outros autores que trabalharam com essa questão, do Nietzsche, por exemplo. A Hannah Arendt vai falar um pouco disso também, bastante, né? O próprio Le Bon, que a gente estuda aqui no curso, que vai falar desse comportamento do grupo, da massa, de como a massa se comporta. Seria equiparável a isso, então? Sim, eu acho que a gente pode fazer essa equiparação. Pegando o Le Bon, já que, né, os nossos alunos conhecem, é parecido, só que com uma abordagem filosófica. O que quer dizer isso? Ele não está, o Heidegger, preocupado muito em como que isso se forma na sociedade, quais são os componentes sociais disso, né? Ele está falando o seguinte: existe uma maneira de pensar comum a muitas pessoas, que seria esse modo de pensar comum à multidão, às massas, ao coletivo, né? Inclusive, no artigo eu trago um trecho do Ser e Tempo, o livro principal do Heidegger, em que ele trata disso. É muito pesado. Ele fala mais ou menos algo como: eu penso o que a gente pensa. Eu gosto daquilo de que a gente gosta. Eu tenho os desejos os quais a gente tem. Ou seja, o que o Heidegger está nos dizendo é que o que a gente acha que é nosso, na verdade, é desse agente. O que eu acho que é meu, na verdade, não fui eu que construí. Esse negócio já está dado. Eu chego no mundo, esses desejos, essas aspirações, e aqui retomando a nossa conversa sobre profissões, o meu desejo de qual profissão ser, né? Qual profissão ter, isso já está dado quando eu chego. Tá? E a gente acaba replicando esse agente. Inclusive, uma reflexão que eu faço no artigo é esse uso exagerado de agente na língua portuguesa. E é interessante, eu estou te ouvindo falar e estou pensando também um pouco na psicanálise, né? E nessa questão de que o desejo nunca é um desejo nosso, propriamente, né? Ele é sempre um desejo do outro que é implantado na gente e que nós cremos que é nosso, mas que na verdade não é, né? E assim, eu acho que você diz que é um trecho forte justamente porque ele vem um pouco trazer pra gente essa reflexão que é o quanto das coisas que a gente fala, que a gente faz, que a gente escolhe, são realmente relacionadas com aquilo que a gente quer, ou estão muito dadas por essas regras sociais que são previamente estabelecidas e que são impostas para a gente como algo naturalizado, enfim, né? É isso um pouco? Sim, é exatamente isso. Uma outra genialidade, eu penso aí, de analisar esse conceito que vários autores fazem, não estou falando só do Heidegger, é mostrar que não tem alguém por trás disso. Esse agente é marcado pela total indiferença. É um agente, igual ele fala, que nós todos somos, mas ninguém é. No sentido de não é o Estado, não é a mídia, não tem um culpado por trás. Né? Não tem alguém manipulando lá como em Matrix, fazendo que você queira isso ou aquilo. É o próprio tecido social. É a organização da sociedade que faz com que nós queiramos isso e não aquilo. Então, o que eu gosto, aí cabe a pergunta, será que fui eu que decidi gostar? Me lembro muito de uma música, Maurício, se não me engano, do Renato Russo, Legião Urbana, que ele fala: já não sei dizer se tudo o que sonhei é sonho meu. Já não sei dizer se tudo o que sonhei era mesmo sonho meu.
Será que os meus Forte. sonhos são os meus? E daí eu acho que essa reflexão tem que ser diária e me parece ser o ponto quando eu coloco aí a hegemonia de agente, ou seja, esse poder que está em todo lugar, que fala que coloca os sonhos, os desejos, as ambições, os projetos na nossa cabeça. Isso, ao meu ver, parece ter sofrido um break com o confinamento. Eu acho que tem uma questão aí que talvez tenha permitido isso, né, Alex? Que é o próprio isolamento, né? Então, essa perspectiva de um silêncio, talvez, né? Quando você fala nesse break, né, me parece que é isso, é um momento de silêncio. Me parece que a gente estava ali, né, naquela correria diária que é comum a todo mundo, dentro das nossas ocupações, e sem pensar muito sobre essas ocupações, transformando essas ocupações em maneiras de fazer com que a gente não sentisse muitas coisas. Então, me parece que, como eu não posso parar de trabalhar, como eu não posso parar de estudar, então, eu não posso sofrer, eu não posso parar para olhar para mim, eu não posso parar para analisar questões que são importantes para mim, né? Então, eu tenho que estar sempre correndo. E aí, me parece que quando a gente vai para um isolamento social, essas vozes que são muitas e que estão o tempo todo nos dizendo o que desejar, o que fazer, o que escolher, elas deram um pouco uma silenciada, né? Eu sinto isso também. Eu acho que a gente ainda procura isso. Você até fala um pouco disso no artigo, né? Que nós procuramos notícias no jornal, a gente procura na internet saber o que está acontecendo, enfim. Mas me parece que a quantidade de informações que chega até nós e dessas informações, principalmente coercitivas do tecido social, elas deram uma abrandada, né? E isso tem um efeito, com toda certeza. Sim. Acho que algumas características aí, né, dessas massas, vamos usar esse termo que eu acho que é mais fácil, né? A impessoalidade é uma grande marca, né? E quando eu falo de impessoalidade, quer dizer o seguinte, que isso não está relacionado a diferenças. A impessoalidade é a marca do igual para todos. Porque o pessoal é aquilo que se diferencia do outro. E qual que é a grande marca dessa hegemonia do impessoal dessas massas? É que ela fala o tempo todo que você tem que cuidar dela. Que você tem que dar atenção ao que é impessoal. Então, quando você fala, eu não tenho tempo para olhar para mim, eu tenho que ficar o tempo todo na correria, você está dando importância para quê? Para o impessoal. Para aquilo que na sua Constituição não é próprio seu. Isso não tem problema se você olhar só para isso. Lógico, tem muitas coisas que não são nossas e a gente tem que dar atenção para isso. Claro. O andar no ônibus, a relação social, o trabalho, o estudo, tá bom. Mas quando você é trancado dentro da sua casa, quando você tem que olhar para o teto, quando você tem que olhar para você, vem o tédio, vem o desespero, vem a angústia. E pela primeira vez, para muitos, nós nos sentimos órfãos. Nós somos órfãos daquela massa, daquelas ideias sociais que falavam o tempo todo para a gente, faça isso agora, que determina a hora de acordar, a hora de andar, o tanto que andar, qual exercício fazer, qual comida comer. A quantidade de pessoas que falam para a gente o que a gente tem que fazer em cada segundo da nossa vida é enorme. Para o pessoal de cursinho, quantidade de pessoas que definem qual hora estudar qual matéria e não está nem aí para você. Vai lá e coloca. Para passar na medicina, você tem que fazer isso em tal horário, tanto disso, comer tal fruta em tal horário, com cereal. E daí é horrível, né? Só que isolado, você se viu no seu quarto. Então, achei interessante, Alex, você trazer essa figura, né, do órfão, porque é esse lugar de vulnerabilidade dessa criança, né, desse filho, que não tem os pais ali dizendo exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar. E me parece que quando a gente sai dessas vozes que regram, né, a nossa existência e com as quais a gente está acostumado durante essa correria da rotina, a gente fica nesse lugar de angústia, né, que é esse lugar do isolamento, da solidão, do não saber, né? E aí começam a aparecer um monte de perguntinhas do tipo,
o que eu quero mesmo? Será que eu estou feliz com esse meu trabalho? Será que eu escolhi bem, né, a profissão que eu vou colocar lá no meu vestibular? Né? Quem eu sou? Do que eu gosto? Eu acho que vão aparecendo aí uma série de questões, né, que são muito importantes. E é interessante porque esse lugar da vulnerabilidade não é um lugar com o qual a gente está socialmente acostumado. Não. Pelo contrário, né? A gente tem, na verdade, essas vozes todas que vão nos dizer o que fazer e a nossa tentativa constante é de ser perfeito diante dessas vozes, de sermos pessoas adequadas, na verdade. No fundo é isso, né? E parece que quando a gente sai um pouco dessa lógica de extrema adequação, a gente fica, tá bom, mas e aí, né? E aí, como é que fica essa história? Aí você vai ter que se haver com você mesmo. E essa é a parte mais pesada e bonita da história. Me parece, Mari, que uma coisa que a gente pode falar é quão negativa é a leitura que nós fazemos dessas palavras que você trouxe. Como que angústia, tédio, isolamento, são palavras que têm um caráter muito negativo no nosso dia a dia. Né? Nós falamos, eu estou entediado, né? Estou isolado, como sentimentos ruins. Né? E olha como que nós conseguimos ver que, na verdade, se tratam de sentimentos, humores, igual eu coloquei no texto, libertadores. No sentido de que são aqueles que nos libertam desse agente, dessa massa, desse discurso pronto. Né? Sem esses sentimentos, a gente não consegue sair. E quando eu falo de órfão, também me vem à cabeça o tutor. E aí nós podemos lembrar o nosso querido Kant, que quando ele fala ouse saber, creio que nós poderíamos aqui reformular para ouse cuidar-se. E daí entra um pouco do... Acho que é bom falar o que é esse cuidado, né? Porque quando a gente fala, eu estou bem cuidado, né? Eu estou me cuidando bem, normalmente vem muitas coisas, mas vem sempre, por exemplo, o skincare. Tem essa coisa, né? Que, autocuidado, práticas de autocuidado, né? Então, autocuidado é passar um monte de máscara no rosto e ficar lá, né, dentro de uma piscina cheia de sais de banho, né? Me parece que é um pouco isso. E tem a ver, traz essa ideia, né, de cuidado relacionado principalmente à estética, né? Não sei, alguma coisa nesse sentido. E será que cuidado é isso, né? Acho que, não sei. Eu acho que isso é, sim, um tipo de cuidado, mas um tipo muito específico, e daí a gente tem que ver, será que essa estética está sendo feita, todo esse cuidado estético está sendo feito para que eu me adeque àqueles discursos que a massa, a gente, pede para eu fazer ou não? Ou é realmente um cuidado porque a minha pele está ruim? Porque existem vários skincares possíveis, por exemplo, né? A gente está falando de skincare, mas qualquer trabalho estético, né? O cuidado com o próprio corpo, com certeza, é um tipo de cuidado. Mas daí existem níveis. É um cuidado para que o corpo fique saudável ou é um cuidado para que o corpo aparente saudável, aparente beleza, aparente alguma coisa. E daí, se a gente está falando que a gente vive em uma sociedade do impessoal, uma sociedade de massas, e a gente também está falando de uma sociedade capitalista que preza pela aparência, esse cuidado, se ele fica na aparência, é um cuidado que serve não a você, mas ao outro. Quem é esse outro? É um outro sem identidade, né? É o outro com aquela máscara de ninguém, né? E daí a provocação que eu gostaria de fazer é esse cuidado, será que você consegue cuidar para além da aparência? Ou que daí está a chave, será que você consegue cuidar daquilo que a gente, daquilo que as massas, daquilo que a sociedade prega como não passível de ser cuidado? Ou que é relegado como segundo na escala de importâncias, por exemplo, a sua saúde mental? Sim. Que é vista muitas vezes como um acessório, né? Como algo que existe, inclusive, a gente fala muito disso aqui, né?
um preconceito com as pessoas que cuidam da sua saúde mental. Parece que isso é acessório. E muitas vezes parece que é mais importante você fazer o skincare do que você procurar uma terapia, do que você fazer uma análise, né, do que você ir atrás de olhar para dentro de você. Isso é muito importante, né? Eu acho que disso que você está trazendo, é importante a gente olhar, de repente esse momento de skincare é um momento que eu consigo fazer uma parada no tempo e olhar para mim, né? É um momento em que de fato eu consigo me conhecer, eu consigo, né, olhar para mim como esse ser que é autêntico e que está descolado desse todo, ou não, ou é um momento que eu uso para, de novo, me adequar a esse todo. Eu acho que aí está a grande chave mesmo, né? O cuidado, ele é algo que, ele é uma prática, né, que é voltada para você mesmo, que é voltada para que você se cuide e que você se sinta bem sendo você mesmo, não sendo alguém que as outras pessoas querem que você seja, né? É alguma coisa um pouco nesse sentido, eu acho. E aí, assim, quando a gente olha, então, para esse contexto todo que a gente está discutindo, né, de pandemia, isolamento e tudo isso, será que esse break que a gente falou, né, essa parada aí momentânea na nossa rotina, será que ela não serviu para a gente olhar mais para a gente, assim? Aí não tem outra resposta possível, senão depende de cada um. Né? E me parece que, né, se for em nível social, lógico, tem todas as respostas possíveis, mas me parece que nós temos as condições. E o trecho que você começou lendo é um trecho que eu falo sobre as condições materiais. Né? Nós temos as condições, lógico que a gente sempre tem, mas agora nós temos maior condição de olhar para a gente. Né? Existem de todos os tipos. Né? Vi ontem que, olha que louco, a comida mais procurada nos aplicativos de comida hoje é brownie. Não era, agora é brownie. Lógico, isso daí não está muito bem relacionado a um cuidado. Então, assim, existem pessoas que estão nem aí, que para quem essa oportunidade passou desapercebida, muitas. Agora, me parece que a quantidade de pessoas que olhou também não é insignificativo. Sim. E nós podemos nos lembrar, e a gente pode até deixar o link para vocês verem essa notícia, que a procura por psicólogos, que é o tema que a gente estava falando, aumentou. Teve uma queda nas primeiras semanas por questão muito básica, né? As pessoas pararam de ir porque não queria fazer online. Mas depois que descobriram essa prática online, inclusive os próprios analistas e psicólogos conseguiram lá fazer a parte toda da tecnologia deles, aumentou, disparou. E o que é a análise? É um primeiro passo para o cuidado de si. É um primeiro passo para que você olhe para você e não você olhe para o outro. E também uma hora que você fala para a sociedade. Aqui você quer que eu faça A, B, C e D. Mas não. Nesse momento, com esse dinheiro, eu vou olhar para mim. Né? E é interessante também a gente olhar para outros dados, né? Você está trazendo aí da questão do aumento da procura por psicólogos, né, e por terapia, mas a gente tem, por exemplo, um aumento do número de pessoas buscando por divórcio, por exemplo. E nos dados que a gente analisa, né, 70% dessas pessoas que estão buscando por divórcio são mulheres. E quando a gente vai ver, vou deixar aqui para vocês o link também da reportagem, quando a gente vai ver, o que a gente percebe? Que, na verdade, essas mulheres estão pedindo divórcio porque se cansaram de ocupar uma posição que é essa, que a sociedade exige delas enquanto mulher, né? Eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa profissional, tudo ao mesmo tempo. E nesse momento de confinamento em casa, isso ficou muito evidente, que há uma sobrecarga na figura feminina dentro da lógica familiar brasileira. Sim. E isso vai levar ao divórcio porque a mulher entende que ela precisa ser também, né? Ser para ela, não só para o outro. Então, eu acho que essa conversa que a gente está fazendo aqui
Claro que ela não se aplica a todo mundo, né? Claro que a gente tem 1000 outros recortes possíveis de serem feitos, sociais. Tem pessoas que não puderam parar de trabalhar, que continuaram na sua rotina. Mas para quem se manteve no isolamento, com certeza houve esse efeito, né? De olhar para si e de buscar aquilo que faça com que você se sinta você mesmo, com que você seja autêntico, apesar do outro, né? E você acha que a gente vai conseguir levar isso para depois do isolamento, Alex? Seria uma boa esperança. Tenho minhas dúvidas. Já estão falando aí à torto e à direito do novo normal. Ou seja, o que é o novo normal? É o normal velho, com nova roupagem. Né? O que é normal? Bem, normal é aquilo que todo mundo é, mas no fundo ninguém é. Né? E eu acho legal você trazer a questão dos divórcios, porque pela primeira vez, assim, agora no século XXI, cuidar de si e divorciar-se estão cabendo na mesma frase. Porque isso é um choque até pouco tempo atrás, falar que você está cuidando de si e se divorciando é um choque. Normalmente o divórcio é o contrário. É quando você está largando a sua família, você está largando... Não, né? É uma nova descoberta. Seria bom, né? Acho que dar um chute social é muito grande, mas que o convite também, mais uma vez, para que todo mundo que esteja nos assistindo vá para o banheiro, olhe para o espelho, apague a luz do quarto e sinta o tédio. E deixe o tédio apoderar. Deixe a angústia vir. Com certeza isso vai trazer muitas coisas boas para todo mundo. Com certeza. Acho que esses são sentimentos todos que nós precisamos experimentar enquanto seres humanos, porque são sentimentos genuínos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que pela primeira vez a gente está tendo espaço para sentir aquilo que faz parte de nós enquanto seres humanos, sem se sentir culpados por isso, né? Sem nos sentirmos culpados por isso. Acho que quando a gente traz a questão do divórcio, é para a gente pensar também que sair de um relacionamento abusivo, e aqui de todos os tipos, né? Familiar, amoroso, de amizade, é uma forma de autocuidado, é uma forma de preservação da sua autenticidade, da sua saúde mental, né? Da continuidade da sua vida com saúde em todos os campos. Não é só o skincare, né? Acho que é isso, né? Então, talvez fique pra gente esse convite de olhar mais pra gente e de sustentar esses lugares de angústia, de solidão e, portanto, de autocuidado. Porque a gente só pode se cuidar se a gente se entende como vulnerável, né? Sim. Acho que é isso. Abraçar a própria vulnerabilidade, né, Mari? Com certeza, e seguir assim, né? Gente, eu queria, para terminar, ler para vocês um trechinho que a gente selecionou aqui, de Água Viva, da Clarice Lispector, em que ela diz o seguinte: E eis que, depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a 1h da madrugada, ainda em desespero, eis que às 3h da madrugada, acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu e você é você. É vasto e vai durar. O que te escrevo é um isto, não vai parar, continua. Olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, por ficarem até aqui com a gente. Obrigada de novo, Alex. E a gente se vê no próximo Contemporaneidades. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.